Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. Sejais imitadores de Cristo, assim como nós somos. Maldito do homem que confia no homem, maldito do homem que está com o seu coração depositando a confiança nos meros mortais, que estriba em próprio entendimento e deixa de estar segundo o coração de Deus. Os seus planos são sempre frustrados. Mas aquele que clama ao Senhor, ele disse: clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Os seus planos são maiores e melhores do que os nossos, e bem-aventurado aqueles que nele depositam a confiança e entrega-se completamente a sua vida ao Senhor. Renuncia a todas as paixões da carne, renuncia tudo aquilo que outrora estávamos inclinado à desobediência como pecado de feitiçaria, e agora renunciando à própria vida. Aquele que perder a sua vida a encontra por amor do seu nome. Bem-aventurado aqueles que permanecem sempre o confessando de boca publicamente todos os dias e demonstrando, produzindo um testemunho verdadeiro, não por si ninguém consegue, mas pela condução do seu Espírito, daqueles que perseveram dia após dia, segundo aquele que nos sustém, aquele que nos mantém. Um dom excelente e supremo, segundo o amor, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que sem amor é como um prato que tinha um sino que ecoa. Todos os dons cessarão, o dom de profecia, ainda que venda tudo que tem, doe aos pobres, ainda que oferte o próprio corpo a ser queimado, ainda que tenha fé de transportar os montes. Todavia exaltaremos na salvação a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida, ainda que não haja vacas asmalhadas nos currais, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos. A exaltação, a salvação, a alegria do Espírito, a terra prometida que haveremos de herdar com júbilo nas regiões celestiais, algo que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou, daqueles que permanecem constantes, sempre trazendo o capacete da salvação, revestindo da couraça da justiça. Buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, assim como ele tem cuidado de nós e nos sustentado. Usai o escudo da fé, do qual apagais todos os dados inflamáveis do maligno, manejando bem, empunhando a palavra do Espírito, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Cingir os lombos com a verdade. Ele diz: carregai os fardos pesados um dos outros. Aqueles que estiverem mais fortalecidos, fortaleça aqueles que estiverem mais fracos. Estejam constantemente orientando a não perder o exercício das boas obras, a fim de não ser podado e ter a fé morta e podado por conta da incredulidade. Porque a árvore que produz meramente folhas, ele disse, seca-te imediatamente. A árvore que é sobrenatural, ela não depende da estação do ano, ela está a produzir constantemente, como um ramo da videira plantada junto ao ribeiro das muitas águas, que pode vir as tempestades, pode vir os grandes secas, que as suas folhas não murcham, daqueles que estão constantes e perseverantes, não por si. A árvore por si não pode produzir bons frutos. Ele dizia, assim como também que nem todos produziriam a mesma quantidade. Alguns 100, outros 60, outros 30, mas sempre por um. E pela árvore se conhece os frutos. Não há árvore má produzindo bons frutos, e inversamente, árvore boa produzindo maus frutos. Por isso, quando chega-se o tempo da colheita, se conhece. Aqueles que produzem os frutos insuportáveis, o machado está posto à raiz. Assim como ele nos ensina, há mais esperança para uma árvore cortada ao cheiro das muitas águas, segundo a raiz de Jessé, um renovo, um rebroto, aquele que nos traz a esperança e a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida, e sempre nos mantém
alimentando destes frutos, os frutos do Espírito, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a mansidão, plano sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. Mas jamais agarrais um conceito e soltai a outro, mas o Senhor é aquele que sempre nos concede a oportunidade de compreender qual é o melhor conselho. Porque aquele que ouve os seus conselhos e os aplica é aquele que usa a inteligência ao seu favor e aquele que é sábio. Mas o tolo despreza, o tolo ainda que ouça. A palavra diz que é como uma semente que cai num coração cheio de pedregulhos, aonde ainda que no início se alegra com aquelas palavras, logo não tem a terra boa e a raiz morre e já não dá perseverança. Mas aquele que na verdade permite um coração estando com uma terra fértil e permite com que venha germinar e prosperar, acaba se produzindo frutos, não somente para si, mas para compartilhar com aqueles que estão sedentos da palavra viva e eficaz. Aquele que abraça a árvore da vida é abraçado, entrelaçado por esta sabedoria, sabedoria válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia. Por isso sejais firmes e constantes, segundo aquele que é o agricultor e nos mantém firmes e constantes, ainda que procuraram, na verdade, cortar aquele que nos sustém, para a nossa alegria, ele na verdade, a raiz de Jessé, houve um rebroto, um renovo. Aquele que já dizia se fazem assim com o madeiro verde, quanto mais estiver seco. Mas o Pai é aquele que colocou tudo sobre os cabelos dos seus pés e tudo está sujeito àquele que tem o poder e a autoridade dele. É o poder, é o reino, é a glória e as riquezas. Tudo é dele e nós somos cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.